Evangelho de João, capítulo 21. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Essa história aqui do capítulo 21 de João é bem conhecida, né? Os Pedro levantou e vou pescar, e os discípulos e os outros discípulos foram junto a João e eles viraram a madrugada tentando pescar, mas a pesca foi mal sucedida. E então eles ouviram a voz que dizia: lance a rede do outro lado. E eles lançaram e foi uma outra pesca milagrosa, né? Eles mal puderam puxar, né, os peixes para dentro do barco. A rede milagrosamente também não se rompeu. A rede milagrosamente também não se rompeu. E Pedro, sabendo que era o Senhor, ele se lançou ao mar e foi em direção à margem, né? E quando eles chegaram e encontraram o Senhor Jesus, ele mesmo já estava preparando o peixe e o pão. Eles que pescaram, eles estavam trazendo o peixe, mas o Senhor Jesus já estava preparando o alimento. E aí eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E esse texto é muito, muito profundo, porque recentemente o Senhor tem falado em alguns aspectos diferentes ao meu coração através desse texto. E recentemente eu estava ouvindo uma canção que me remeteu a este texto. E eu gostaria de ler primeiro essa letra e depois vamos voltar aqui o que o texto diz. A música diz assim: triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído num vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei e quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus. Até o respeito próprio eu perdi. Tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí.
E a música repete esse refrão: mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar a sua palavra e se render em oração. Eu não mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. A minha armadura é Deus. E esse refrão aqui é muito bonito mesmo. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Por que essa música me lembrou esse texto? Porque aqui, quando o Senhor Jesus pergunta a terceira vez a João: Pedro, tu me amas? Que Jesus pergunta a terceira vez a Pedro: tu me amas? E Pedro se entristece, aqui no versículo 17. Pedro se entristeceu por ele ter lhe ter dito pela terceira vez. E muitos comentaristas, muitos irmãos, ao analisarem essa passagem, dizem que é muito provável que esse entristecimento de João nesse momento é por ele se lembrar das 3 vezes que ele negou ao Senhor Jesus. Pedro negou ao Senhor 3 vezes e na sequência o Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro sabia, o Senhor Jesus sabia do que Pedro tinha feito. O Senhor Jesus sabia do pecado de Pedro. E o Senhor conhecia, como Pedro mesmo disse: sabes de todas as coisas, tu sabes do amor por ti. O Senhor Jesus sabia do amor de Pedro. E na sequência logo na sequência, Pedro se lembrar do que ele tinha feito ao Senhor, ele reconhecer a sua insuficiência diante do Senhor, o Senhor mesmo deu uma vocação a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E isso me chamou muito a atenção e me fez ficar muito impactado enquanto eu li esse texto, porque essa a mensagem aqui desse momento. O Senhor Deus, ele nos amou, ele nos entregou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E o Senhor Deus sabe dos nossos pecados, sabe das nossas falhas, o Senhor Deus sabe de cada um dos nossos tropeços. Mas mesmo assim, ele nos entregou uma santa vocação, que é de vivermos essa nossa vida agora para glorificarmos o seu nome, para vivermos em serviço a ele, para edificarmos o seu corpo aqui na terra. E não podemos menosprezar isso, irmãos. Então, é a mensagem de todos os domingos, né? Que nós nos examinemos e venhamos a discernir o corpo e venhamos a comer o pão e beber o cálice. Mas que nós façamos isso conscientes que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do quanto nós realmente o amamos. Não precisamos ser... o Senhor sabe do nosso amor por ele. O Senhor sabe da nossa fraqueza. O Senhor sabe da nossa insuficiência. E acima de tudo, o Senhor Deus é quem nos capacita a vivermos uma vida diferente por intermédio do seu sangue. Então, hoje, ao partirmos o pão, que nós venhamos mesmo nos lembrar dessa necessidade que nós temos do sangue do nosso Senhor Jesus. Que venhamos a nos
venhamos a nos lembrar mesmo que essa obra do Calvário que nós já cantamos aqui hoje, ela nos capacita para viver uma vida nova. E o Senhor Jesus, independente do que nós vivemos, independente da nossa, independente do nosso pecado, o Senhor Jesus nos traz uma nova vocação. Então, todo aquele que já tem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador é convidado a participar desse momento. Então, vamos ter mais uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pelo sangue derramado e rogando a Ele para que ele continue mesmo a nos conduzir em uma vida de santidade e obedecendo a essa santa vocação que Ele nos separou. Senhor, nós te agradecemos pela grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário, Pai. Te agradecemos porque sem o sangue do Senhor Jesus, jamais poderíamos ter acesso ao Senhor. Sem o sangue do Senhor Jesus, somos incompletos, ó Pai. Então nós te agradecemos e nós pedimos que venhamos a valorizar, ó Pai, esta obra e que venhamos viver mesmo, Pai, uma vida transformada pela obra do Senhor Jesus Cristo, que venhamos entender a vocação, venhamos entender o chamado do Senhor. E que nessa manhã, ó Pai, o Senhor toque os nossos corações, nos faça perceber as nossas fraquezas e os nossos pecados, e nos faça perceber que todos eles já foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus no Calvário, Pai amado. Ó Senhor amado, essa é a nossa oração, ó Pai, te pedimos, conduza mesmo esse momento, ó Pai, fale aos nossos corações. Ó Senhor, em nome do nosso amado Salvador, ó Pai, que oramos. Poderíamos cantar a música Graça?